Meus queridos, mais um semanário de oração, na verdade, o nosso último semanário do ano de 2023, agora 10h19 da manhã, do dia 27 de dezembro de 2023. Como vocês devem ter notado, estivemos ausentes aqui há um pouco mais de um mês, né? Que nós não nos encontramos, e os trabalhos da igreja, as preparações das mensagens para o final de ano, todos os trabalhos que envolvem a vida eclesial de nossa querida igreja presbiteriana em Timbaúba não me permitiram gravar mensagens no último mês. Mas para não deixar vocês sem uma satisfação e a minha própria satisfação de estar aqui com vocês em nosso canal Saber a Fé, também pelo Facebook e, se Deus permitir, no Instagram também, nós queremos nos despedirmos deste ano, nos despedir deste ano de 2023 com uma última mensagem para este ano, mensagem que versa sobre, vejam bem, precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E de onde vem a voz de Deus? Como saber se de fato nós estamos ouvindo a voz de Deus? Como de fato lidar com essas questões que parecem atribular e desesperar muitos irmãos que atestam ouvir vozes e tudo mais? Nós já tratamos desse assunto assim rapidinho, de uma outra colocação ao longo do ano, mas hoje vamos nos deter porque nós precisamos caminhar para 2024 ouvindo a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, todos nós precisamos ouvir a voz de Deus para, de fato, ao ouvirmos a voz de Deus, nós termos um ano de 2024 e o restante das nossas vidas alinhados com a vontade de Deus, pois só ouvindo a voz de Deus é que nós, de fato, estaremos alinhados com Deus. Então, como ouvir a voz de Deus? Desde já eu peço que você escute até o final, por ser a nossa última mensagem do ano 2023, também que teremos alguns avisos concernentes à vida da igreja no finalzinho da mensagem. E desde já o nosso convite a todos e todos que ouvirem, por favor, venham domingo à noite, a partir das 18h30, o nosso culto normal ao Senhor, mas alusivo à passagem de ano. Vamos terminar no horário normal, 8h15, no máximo 8h30 da noite, e você poderá retornar para casa para passar as festas de fim de ano com a sua família. Mas antes, nos brinde, nos alegre com a sua presença em nossa igreja presbiteriana em Timbaúba. E as outras igrejas, cada um com o seu horário. Meus queridos, não deixem de frequentar a sua igreja. Voltando para a questão, como nós ouvimos a voz de Deus? De onde vem essa voz que todos nós devemos ouvir? Principalmente quando um novo ano, um novo momento para servir ao Senhor. Um ano é isso, como nós já falamos, né, na igreja. O ano novo judaico começa com o perdão, com o Yom Kippur, logo em seguida o ano novo, um ano limpo para começar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus? Como estar na vontade de Deus? Como saber que eu vou passar 2024 dentro da vontade de Deus? Muito simples. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos abrir em duas passagens. Primeira passagem,
Salmo 95, versículos 1 a 8, mas principalmente do 6 ao 8, mas vamos ver, examinado agora, não é, o Salmo 95, de 1 até o 8. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, versículo 1. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Versículo 2, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Terceiro versículo, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei, diz o texto, acima de todos os deuses. Diz mais, versículo 4, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Versículo 5, dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Versículo 6, venham, adoremos prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vamos ler de novo. Venham, adoremos e, meus queridos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Versículo 7, ele é o nosso Deus e nós somos, diz o texto, né, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, prestem muita atenção. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá. Diz mais o texto, como naquele dia em Massá, no deserto. A voz de Deus foi quebrada no deserto. Vocês lembram disso? Moisés recebe a palavra de Deus. Todo o povo, junto com Moisés, lembram daquele evento maravilhoso, a outorga da lei? Todos eles escutaram a voz de Deus. Era como um trovão. E a voz de Deus foi de fato anotada pelo próprio Deus, registrada, redigida a sua mensagem. E Moisés a conduzia ao povo. O povo, em sequência, em desobediência, fez com que essa voz fosse quebrada. Depois Moisés, pactuando novamente com Deus e o povo, como simbolizando o Cristo. Na Bíblia tudo é sobre Jesus. Mais uma vez as tábuas são agora refeitas, escritas. Nós temos a outorga da lei, a voz de Deus, que nós podemos consultar todo o tempo e sabermos qual a voz de Deus. O Salmo é muito claro. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, como fizeram aqueles que quebraram a voz de Deus, quebraram a palavra de Deus. Então nós abrimos na carta aos Hebreus, no capítulo número 4, é citado esse salmo, e é um texto muito poderoso, é um texto que fala dos novos céus, da nova terra, a partir do versículo 1, da entrada do descanso de Deus pela fé, que não é algo que endossamos, a fé não é um assentimento, uma concordância com ela. A fé é uma experiência de Deus em nossas vidas, é dádiva, é dom de Deus. Mas a fé vem pela palavra escrita, pela voz de Deus. Já encurtando aqui os argumentos, mas colocando-os de forma sintética, a palavra do Senhor é a voz de Deus, a única voz que nós temos que ouvir. A voz do Senhor nos Salmos, a voz do Senhor no Gênesis, a voz do Senhor por toda a Escritura, nos Provérbios, a voz do Senhor no Novo Testamento, a voz do Senhor no Apocalipse, a voz do Senhor em Hebreus. E a voz do Senhor em Hebreus, citando a voz do Senhor nos Salmos, nos diz assim, a partir do versículo número 6, visto, portanto, que restam entrarem alguns naquele descanso e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente, diz o texto, foram anunciadas as boas novas, o evangelho a partir do Sinai.
o evangelho para aquele povo entrar no descanso do Senhor, e eles não entraram por desobediência à voz, desobediência à palavra de Deus. O texto continua, versículo 7, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, no salmo que nós acabamos de ler, diz assim: muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. E o que foi declarado? Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam, diz o texto, o coração. Se você voltar um pouquinho, ele já tinha citado no 3º capítulo, no versículo número 15, 3º capítulo da carta aos Hebreus, versículo 15, ele já tinha feito a mesma citação do Salmo 95, de 7 a 8. Diz assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E conclui como foi na rebelião. Endurecer o coração contra a voz de Deus, a voz que tem autoridade, a voz que é soberana, a voz que é perfeita, a voz que não erra, a voz de Deus que fala aos nossos corações no poder do Espírito Santo, que é exatamente a palavra de Deus. É tão triste ver que a igreja escuta tantas vozes, as pessoas da igreja escutam tantas vozes, por isso muitos não têm firmeza, entram, congregam, se interessam pela igreja, tornam-se até membros e depois de um tempo, por uma série de rebeliões e desobediências, não querem mais a voz do Senhor. Não querem mais o Senhor da voz, não querem mais a igreja, porque eles são voluntariosos, ensimesmados, são pós-modernos, como nós temos trabalhado muito essa questão em nossa igreja. A pós-modernidade é caracterizada por isso. Monismo, voluntarismo, individualismo, elevado até a última potência. As pessoas são, de fato, em nossos dias, pessoas voluntariosas, pessoas monistas que acreditam que tudo é uma coisa só, infelizmente. Individualistas ao extremo. E é muito cansativo em nossos dias tentar ensinar alguma coisa a quem quer que seja, muito cansativo. Quem tenta ensinar quem foi ordenado para ensinar, os pastores, os missionários, os presbíteros, aqueles foram comissionados e ordenados pela igreja para a ensinar, eles têm sentido as dificuldades de fazer tal coisa. A maior dificuldade de todas elas é que nós vivemos num povo sem bênção, sem a bênção do Senhor, que ergue-se no seu trono para dizer: eu te abençoo e te faço feliz na minha voz, na minha palavra. Esses tempos são muito desagradáveis, são muito tristes e são confusos, porque cada um escuta uma voz do seu jeito, da sua forma. Pessoas erguem-se na igreja para tomarem a liderança, achando que a liderança que existe a partir da voz de Deus não é a indicada, não é a correta. E passam a atrapalhar, tumultuar, fazer toda sorte de rebeliões, como foi no deserto. Todo mundo achava que o pastoreio de Moisés era equivocado. Interessante isso, né? Logo em seguida, aquele que Moisés tipificava, pois Moisés foi um tipo de Cristo, e todo tipo é imperfeito, mas o tipo é que é perfeito, aquele que é tipificado pelo tipo, o verdadeiro, o Messias, o Senhor Jesus, o pastor perfeito, foi questionado a todo tempo. Todos lembram, quem já leu os evangelhos sabe do que eu estou falando. Estou falando justamente dos questionamentos, às vezes brutais confrontos entre o Senhor Jesus e os seus interlocutores, aqueles que estavam ali servindo-se do seu amor, dos seus milagres, dos seus cuidados, do seu pastoreio.
da sua divindade e humanidade, do seu sacrifício. O substituto, aquele que, pela misericórdia e o amor de Deus, veio nos visitar para nos salvar. Que coisa tremenda, irmãos. Desde tempos imemoriais e até a memória do pastoreio de Moisés e a memória do pastoreio do Cristo, nos ensinam que as pessoas sempre querem algo mais. Nunca estão satisfeitas com a voz de Deus, querem mais. Você faz um culto hoje, foi bom, a pessoa quer mais 5 ou 6, mas dentro do horário dela, dentro da agenda dela, dentro da disponibilidade dela, em todos os sentidos. A igreja mal consegue se administrar, nunca consegue congregar a todos em seus trabalhos, em seus serviços religiosos, porque nós estamos cada um por si, e isso é falta de voz, é falta da palavra, é falta do amor de Deus entronizado em nossos corações. Então vai aqui um apelo: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quem endurece o coração é a ignorância da voz de Deus, a ignorância que a igreja tem uma liderança ordenada por Deus, que a igreja ela tem um sistema de governo. No caso da nossa igreja presbiteriana, nós somos conciliares e confessionais. Nós temos uma confissão de fé e nossa igreja é governada por concílios. Nós temos o conselho da igreja, o menor concílio da igreja local. Nós temos o presbitério, que agrega os conselhos das igrejas a ele jurisdicionadas. Nós temos os sínodos, que congregam os presbitérios a eles jurisdicionados. E nós temos o Supremo Conselho, que congrega a todos em sua Assembleia Geral, em sua reunião ordinária ou extraordinária, de acordo com a demanda. E nós temos um governo. Mesmo assim, no mundo pós-moderno, toda e qualquer aspiração a uma ordem é destruída, porque esse voluntarismo, essa vontade de se colocar individualmente como razão de ser de tudo nesse mundo, inclusive do evangelho, da igreja, e todas as coisas atrapalham de uma forma cruel que a voz de Deus ela chegue aos ouvidos do rebanho. Como pastor, eu peço a Deus que no ano 2024 as pessoas de fato escutem a voz de Deus. Não a minha voz, mas a voz de Deus pela palavra de Deus. A voz de Deus que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus. Toda vez que você lê a palavra, medita na palavra, congrega em torno da palavra, pois esta é a missão protestante. A missão protestante é uma missão de congregar todos os crentes ao redor da palavra. Estarmos congregados para ouvirmos a voz de Deus. No que leva a pensar que precisamos cantar ao Senhor. Como diz aqui o Salmo 95, venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Precisamos cantar ao Senhor. Precisamos também adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas, pois nossos dízimos e as nossas ofertas durante todo o ano, vem aí o mês de janeiro, vamos continuar com as despesas, só que com menor frequência. Por favor, você que vai viajar, não esqueça do seu compromisso com o Senhor, isto para abençoar a nossa igreja, que ela vai continuar no mês de janeiro com todas as suas despesas, exceto com uma frequência bem menor. Nós devemos cantar, voltando para o Salmo, vejam bem, adorar, porque dízimo também ofertas adoração. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações
de graças, vitoriemo-lo com salmos. Vamos cantar a vitória do Senhor cantando salmos. Agora, para pensar. É só isso que vai acontecer no culto? No culto protestante, não é só cantoria pela cantoria. No culto protestante, no culto cristão, desde sempre, a voz, a nossa voz, alçada, meus queridos, aos céus, adorando a Deus, é muito importante. Pois nós expressamos nos nossos cânticos, através deles, com os terlinhos, os salmos, nós expressamos a vitória do Senhor. Bendizemos seu nome, isso é maravilhoso. Como eu já falei, em sequência, faz parte da adoração, nossos dízimos e as nossas ofertas fazem o mesmo. Mas, meus queridos, os cânticos e as ofertas são a nossa parte para Deus e a parte de Deus para nós. O texto continua e ele diz assim: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos, diz o texto, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, é a segunda parte. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, não venhamos quebrar a voz de Deus, destruir a sua palavra, que é a parte para nós. A parte para Deus, como eu já falei, devemos cantar, vitoriar ao Senhor com salmos, o exaltar, bendizer, contribuir para o bem da obra do Senhor, para que isso continue a acontecer em todas as igrejas. Benditas sejam as igrejas, como o pastor Arival Dias Casimiro, que faz uma obra tremenda e só faz porque as pessoas frequentam a igreja e contribuem com a obra. E tantas outras igrejas presbiterianas e de outras denominações também, que fiéis à palavra, fazem tudo isso. Mas o empobrecimento da vida da igreja, em geral, seja ela qual for, não é outro senão a ausência da voz de Deus, de fato pregada com fidelidade. As pessoas têm dificuldade, pastores têm dificuldade. Eu sou pastor agora há mais de 30 anos, caminhando para o meu 32º ano de ministério. E digo a vocês que e até se juntar com o tempo de seminarista, vem bem mais tempo, mas vamos só o tempo como pastor. Então, mais de 3 décadas, entrando agora na 4ª década de serviço ministerial. Não tem nada mais que faça o pastor gemer mais, lamentar mais, sofrer mais, do que quando ele nota que a palavra, a voz de Deus não encontra lugar no coração das suas ovelhas, do seu povo, do povo de Deus. O pastor está pregando, um levanta, outro vai, não sei para onde, outro conversa, outro se despeça, e começa aquela irreverência tremenda que é característica dos tempos dos corações duros. Você levanta na hora da mensagem, você tem um coração duro, a não ser que você precise levantar por alguma razão, você está doente, precisa ir ao lavabo, precisa de alguma coisa assim, você tomar um remédio, está na hora. Isso aí nós compreendemos. Mas aquele que quer ouvir a voz de Deus, ele se organiza a semana inteira para, na hora de ouvir a voz de Deus, ele ficar muito atento.
muito concentrado. Aí você diz, eu já leio minha Bíblia, já escuto a voz de Deus, então por que eu vou detidamente ouvir um sermão? Porque o sermão a fiel, deve ser, cada pastor ordenado por Deus deve proclamar a palavra de Deus como voz autoritativa de Deus para consertar os corações, as mentes, as vidas, desatar todo o nó sofístico, a destruir todo o sofisma desse mundo e aprumar a vida do crente para ele obedecer à voz de Deus, já começando pela vida do pregador. Deveria ser assim. Por que não é assim? Aí você diz, pastor, por que não é assim? Porque nós não queremos. Se nós nos esforçarmos, em 2024, nós ouviremos fielmente a voz de Deus. Deus permitir, depois do retorno das férias em fevereiro, vamos continuar. Eu estou disposto a fazer esse trabalho. São mais 2 anos de mandato servindo a vocês como vosso pastor. E pregando não só para vocês, mas para quem quiser ouvir. Mas isso depende de Deus, não depende de mim, depende de Deus, me dá saúde, forças, capacidade. O Santo Espírito de Deus derramar seu poder, a sua unção, para que eu possa entender com o labor que é devido, o estudo que é devido, o esforço que é devido, compreender a palavra de Deus para passar para vocês. A grande experiência de salvação de Moisés, a grande experiência de comunhão de Moisés com Deus, a grande experiência, ele gago, chamado para pregar, e Deuteronômio são as suas pregações. A grande experiência de Moisés com Deus foi obliterada a todo o tempo. As tentações de Moisés abandonar aquilo ali foram muito grandes. E no final ele foi castigado por falta de paciência em fazer o seu trabalho. Não entrou na terra. É uma discussão tremenda sobre isso, mas vamos ficar assim. De fato, aquilo ali, a amargura, e às vezes ele pastoreou lamentando, gemendo, como muitos colegas, eu mesmo já fiz ao longo desses mais de 30 anos agora de serviço efetivo no Ministério da Palavra, no Ministério da Voz de Deus. Aí você que escuta a voz de Deus, por ministros sãos, que têm fidelidade à voz, à palavra, que amam você, que querem seu bem, que ministram para que você fique bem com Deus, por que se rebelar? Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Peça a Deus que seu pastor sirva bem ao Senhor, seja um servo da palavra e dos sacramentos, um servo da voz autoritativa de Deus, a única que nós devemos ouvir, a palavra de Deus, e ore por você, para que você seja alguém que está disposto a se submeter de fato àquilo que a palavra de Deus nos diz. Excetuando aquelas partes do sermão, uma piada, uma coisa jocosa, algo assim, às vezes até histriônico, que o pregador possa fazer, você tira aquilo ali e você escuta aquilo que de fato é autoridade sobre a nossa vida como crentes no Senhor Jesus. A voz do Senhor Jesus, a sua palavra. Essa mensagem de hoje nada mais foi, nada mais é do que um chamado a todos para ouvirmos a voz de Deus, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus por todo o ano de 2024 e por toda a nossa vida, durante toda ela. Um último argumento, Hebreus no 3º capítulo e no 4º capítulo, leiam com muito carinho, são citadas as Escrituras, não só o Salmo, mas vários momentos da palavra de Deus. Você volta um pouquinho, versículo 1 do capítulo 4 de Hebreus, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Não ouvir a voz de Deus implica nisso, em parecer que nós não vamos alcançar o descanso
que a palavra do Senhor nos promete. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra, diz o texto, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Você pode estar no meio do culto disperso ali, a palavra, agora mesmo você pode estar ouvindo essa mensagem, nós estamos primando pela fidelidade e para o seu bem. Você pode não querer ouvir tudo, você pode simplesmente, é bem mais fácil que na igreja, né? Eu não estou vendo você, então não sei o que é que você está fazendo ao ouvir essa palavra, e você pode simplesmente deixar o vídeo passar ou interromper a visualização ou ir fazer outra coisa que lhe interessa e simplesmente não ligar para isso aqui. Mas se nós não ligarmos para a voz de Deus, não ouvirmos detidamente a voz do Senhor, nós vamos sofrer. Mas a palavra que eles ouviram não, diz o texto, lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, diz o texto, entramos no descanso, conforme disse Deus. Isso também é sobre o Shabbat Shalom, o domingo, o dia do Senhor, que é um preview, uma antevisão do descanso eterno, do estado eterno, dos novos céus e nova terra, do reino eterno do Senhor em nossas vidas, que começa agora no domingo, no Santo Domingo, que nós separamos para ouvirmos detidamente a voz de Deus, geralmente de manhã e à noite, mas domingo só vamos ter à noite. E assim diz o Senhor, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A ira de Deus está sobre todo aquele que é desobediente à sua voz, que é irreverente para com sua voz, que é desatento à sua voz. E essa ira ela é construtiva ao mesmo tempo que é destrutiva. Um oxímoro. É uma coisa que constrói destruindo. De fato. Se eu não estou atento à palavra de Deus, a minha vida vai ser abalada por isso, então destruição. Mas ao mesmo tempo, na disciplina do Senhor, existirá, né, construção, reconstrução. A disciplina faz isso, ela reconstrói. Mas evite a disciplina. Seja obediente. Diz mais o texto, ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, a nossa eleição é patente. A nossa vida com Deus é patente, mas isso se constrói agora, no tempo. E no tempo nós precisamos ouvir a voz de Deus e não endurecer, não a quebrar. Não quebrar a voz de Deus, não endurecer os nossos corações e, portanto, quebrando a voz de Deus. Diz mais, versículo 4, porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. O dia da ressurreição do Cristo, só para lembrar, né, foi o domingo pela manhã. Então, o horário mais importante para se viver o Shabbat Shalom é o domingo pela manhã. O domingo o dia todo, mas o domingo pela manhã. Ninguém fique interpretando isso aqui de outra forma como fazem os judaizantes dos nossos dias. Continua o texto, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso. Esse descanso, esse Shabbat Shalom, Shalom, paz, Shabbat, descanso, não é nada mais, nada menos do que a eternidade. A eternidade com Deus é Shabbat, um Shabbat perpétuo, em que nós vamos fazer muita coisa. Shabbat não é para você ficar parado num canto sem fazer nada. Domingo, dia do Senhor, é dia de trabalhar para Deus, trabalhar nas coisas eternas, naquilo que não perece, naquilo que é perene, que é para sempre. Continua a palavra do Senhor, naquele descanso que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas.
A terra prometida era uma ideia desse descanso eterno. Uma terra onde emana leite e mel, onde todos seriam prósperos, abençoados, coisa que nunca se realizou, mas a promessa de Deus era efetiva, e eu acredito no milênio literal, conforme as Escrituras, onde essas promessas para Israel serão de fato cumpridas, levadas a bom termo para Israel, e nós ali observando junto ao Senhor, como igreja. Todo mundo sabe que eu sou pré-milenista, então, mais uma vez aqui, um pouquinho de pré-milenismo para concluirmos este ano. Mas independente se você não acredita, você é milenista, você é pós-milenista, todos nós cremos num estado eterno. Pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas, todos nós cremos num estado eterno, um descanso eterno. Não inerte, parado, congelado, mas um descanso dinâmico. Pois descansar aprendi com um grande pastor, né? Descansar não é ficar sem fazer nada. Descansar é fazer o que a gente gosta. Aprendi isso com o reverendo Augustus Nicodemos. E é verdade, descansar é fazer o que se gosta, bem e muito. Então no céu, nós crentes aqui na terra, que já gostamos de tudo que vem do nosso Deus, principalmente a sua voz, vamos passar a eternidade fazendo todas essas coisas que nós gostamos, férias eternas, fazendo tudo de bom, só coisa boa, só coisa maravilhosa. Estão entendendo o conceito? Então vamos concluir por hoje, por 2023. Vamos lá, vamos para a conclusão. Versículo 7, depois fala das boas novas, de novo, né, já tinha falado antes, de novo falando do evangelho, das boas novas, da notícia nova, da notícia boa. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Davi, no Salmo 95, está falando do Shabbat Shalom, está falando do dia do Senhor, está falando nesse dia em que toda a congregação de Israel juntava-se para isso, em todo lugar, e até hoje, os judeus ainda celebram o Shabbat. Descansam no Shabbat trabalhando para Deus, fazendo as coisas de Deus. E nós cristãos devemos no domingo descansar, fazer o nosso Shabbat Shalom. O nosso dia de descanso, de trabalho, de alegria, de trabalho que alegra. Tem o trabalho que cansa, né? E esse é o trabalho que alegra. Continuando o texto, e provando o que eu acabei de dizer, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, Salmo 95, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, não quebrem a voz de Deus, não distanciem de vocês o que Deus tem a lhes dizer. Aí ele faz uma citação de Josué, versículo 8, ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O dia eterno se aproxima. O Shabbat Shalom se aproxima. Não sei se vai ser em 2024, não sei se ainda vai ser essa semana, 2023, mas para a igreja, em primeiríssimo lugar, se aproxima o arrebatamento, o início do seu Shabbat Shalom eterno, trabalhando, fazendo coisas boas, deliciosas para Deus. E para Israel depois, e depois para todos nós que cremos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um dia será Shabbat Shalom eterno, o dia de descanso eterno. Então, antes dos avisos, quero te perguntar, você quer entrar no descanso de Deus? Se você quer entrar no descanso de Deus, no descanso eterno, no Shabbat Shalom eterno, na vida eterna, nos novos céus e nova terra, no estado eterno, você precisa de Jesus, da palavra de Deus, da voz viva de Deus, anunciada pela palavra escrita, voz escrita de Deus. Você precisa de Jesus.
em sua vida, em seu coração, em sua casa. Jesus para o seu presente, Jesus curando o seu passado e Jesus para o seu futuro. Repetindo, Jesus perdoa todos os nossos pecados, então Ele cura o nosso passado. Jesus é vivo e atuante em nosso presente e está a restaurar a cada momento, a ordenar, a organizar o nosso presente, preparando-nos o nosso futuro. Jesus curando o passado, Jesus trazendo deleite para o presente, nosso Senhor Jesus conosco para sempre, a maior alegria do crente, a razão de ser da vida do crente, nosso Senhor Jesus, a voz viva, palavra viva de Deus. Jesus, palavra viva de Deus, Bíblia, palavra escrita, voz de Deus que anuncia Jesus em todos os seus cantos, em todos os seus textos, em toda ela, que venhamos a escutar a voz do Senhor em 2024 e jamais a quebrar e jamais nos afastarmos dela. Tá certo? Só que antes do amém, vamos dar alguns avisos. Nós estaremos entrando em férias eu estarei entrando em férias a partir do dia 31, à noite do dia 31, né, do domingo, quando terminar o culto, meia-noite em diante, eu estarei de férias por 30 dias. Vamos dar uma paradinha nas férias no dia 18, 19 e 20, que é a nossa reunião do nosso presbitério no centro do Recife. E depois voltaremos para as nossas férias. Na primeira semana de fevereiro estaremos de volta. O conselho vai dirigir a igreja pastorear a igreja durante as minhas férias. Cada presbítero escalado para uma das semanas. São 5 presbíteros, 5 semanas. Nós temos 6 presbíteros, né? Mas um está em disponibilidade e 5 no ofício, na função. E aqueles que estão na função, cada um terá uma semana para dirigir a igreja, experimentar esse trabalho que é uma parte pastoral e é a que eu faço junto com eles. Então, cada um deles terá, junto com os outros, essa experiência. Nós teremos escola bíblica no mês de janeiro, dirigida por nossos presbíteros, culto matutino, a voz de Deus sendo pregada por nossos presbíteros, domingo à noite, cada domingo também, culto vespertino, com um dos nossos queridos presbíteros, um dirigindo e outro pregando, e com certeza o mês de janeiro será um mês de bênção. Não esqueça das suas contribuições para nós mantermos a igreja no mês de janeiro. Não esqueça, se você não foi para as férias, não foi para lugar nenhum, está aqui em Timbaúba ou está passando por Timbaúba, vem tirar férias em Timbaúba, frequente a nossa igreja durante o mês de janeiro. E o aviso mais importante no momento é que esta semana estaremos concluindo o nosso ano a partir das 18h30 no domingo, culto vespertino, domingo à noite, 18h30 até as 20h15, 20h30 no máximo, estaremos reunidos agradecendo. É um culto normal, mas em ações de graças, isso pelo ano que nós vivemos e pelo ano que nós viveremos. Agradecendo por 2023 e já orando e pedindo e dedicando as nossas vidas, isso quanto ao ano de 2024. Tá certo? Então, todos estão convidados para o domingo à noite, todos estão convidados para o ano de 2024, todos estão convidados a ouvir a voz de Deus. E se ouvires a voz do Senhor, que está em sua palavra, não endureçais os vossos corações. Não endureçais o vosso coração. Se ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Tá certo? Deus te abençoe. Um abraço muito forte. Em 2024, no mês de fevereiro, retornaremos também, se Deus permitir, com os vídeos, com as mensagens, com o trabalho do nosso semanário de oração, voltando a ser um semanário. No final agora foi um mensário, se é que existe assim, né? Mas foi uma vez ao mês,
e retornaremos, se Deus assim permitir. Tudo se Deus permitir, pois Ele é soberano, Ele é visitador, Ele é protetor, Ele é cuidador, Ele vela pela sua palavra para cumprir e vela por nossas vidas. Nossas vidas estão em suas mãos. Amém, meu querido, minha querida. Um amém para a voz de Deus. Escute-a bem, escute a voz de Deus com carinho, com temor, com tremor. Viva pela voz de Deus, sirva ao Senhor por seu amor, por sua voz. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, por Cristo Jesus o Senhor. Até breve, se Deus assim nos conceder. Amém e amém.